Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide, e perguntai a Baal-zebu, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Irmãos, Acasias era filho do rei Acabe com Jezebel, ou Jezabel, se preferirem. Ele começou a reinar em Samaria, que era a capital de Israel, e ele caiu das grades de um quarto alto, e ele adoeceu em função da queda. E qual foi a atitude dele? Ele mandou seus mensageiros perguntar a um demônio, Baal-zebu, deus de Ecrom, um demônio, se ele sararia. Irmãos, pessoas desinformadas ou pessoas mal informadas, elas tomam atitudes erradas. Elas perguntam a ídolos que têm boca e não falam, perguntam a espíritos que na realidade são demônios, espíritos enganadores, cuja especialidade é a mentira. E nós temos a responsabilidade de informar tais pessoas, porque elas estão, a maioria, desinformadas ou mal informadas. Então nós devemos informá-las da maneira certa, informá-las com a informação verdadeira, que é a informação da palavra de Deus. Devemos informar tais pessoas que elas só devem consultar a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus é a única fonte verdadeira de informação. A palavra de Deus é a única fonte confiável de informação. E aqui ele fez por falta de informação, ou por, no caso dele em específico, talvez por desprezar a informação de Deus, da palavra de Deus. E veja o que ocorreu. O versículo 3 diz: Mas um anjo do Senhor disse a Elias, tesbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebu, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor. Oh, que bênção! Quando você ouve assim diz o Senhor, toma posse. Da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Deus, através de um anjo, ordenou ao profeta Elias que interceptasse os mensageiros e levasse um conhecimento a eles. Primeiro uma exortação e depois uma sentença ao rei. Deus sempre nos avisa, irmãos. Aqui Deus estava usando um anjo para levar a informação ao profeta, que levaria a informação aos mensageiros. Deus, Ele sempre nos informa, Deus sempre nos avisa, Ele sempre nos adverte, Deus sempre nos exorta na hora certa, da maneira certa, através da pregação da palavra do Senhor. Todas as pregações têm uma informação de Deus, têm um ensinamento de Deus, têm uma correção de Deus, uma exaltação de Deus ou uma exortação de Deus. Então sempre ouça a palavra de Deus, porque é Deus falando contigo. E aqui, a informação que nós recebemos, nós devemos transmitir às pessoas. Entenda, irmãos, as pessoas que não servem a Deus, as pessoas que não vêm ouvir a pregação, elas têm que receber informação. Quem vai levar essa informação? Nós, pessoal. Aqui, Elias foi chamado e teve a responsabilidade de levar a informação de Deus. Hoje, nós que estamos ouvindo, devemos repercutir, levar a informação a pessoas que agem de uma maneira desinformada ou mal informada, como aqui o rei Acasias.
É nossa responsabilidade, povo de Deus. A palavra de Deus, ela vem para abençoar a sua vida, mas para abençoar a vida de todos aqueles que te cercam. Você tem que transmitir, você tem que ser um veículo de Deus. A pessoa não vem na igreja, pastor, ela não vem ouvir. Então você que vem ouvir, transmita a mensagem de Deus, né? Com sabedoria, no tempo certo, na entonação certa. A entonação é fundamental, o momento é fundamental, mas não deixe de falar. Você tem transmitido as mensagens que você tem ouvido na casa do Senhor? Ou você tem guardado só para si? Irmãos, nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós presenteamos o próximo, como Deus nos revelou semana passada. Quando você presenteia um próximo, mereça ele ou não o presente, você está demonstrando o seu amor a Deus. E o melhor presente para a pessoa que te cerca é o presente espiritual, é a palavra de Deus, é a revelação da palavra de Deus. Você tem transmitido as mensagens que você tem ouvido do Senhor para um incrédulo, para um ímpio, um idólatra ou um feiticeiro? Você tem transmitido? Transmita as mensagens que você tem ouvido. Muitas vezes, o objetivo final, o endereço final da mensagem não é você, mas é uma pessoa que precisa e que está no seu grupo de relacionamento, no serviço, na escola, na vizinhança. Então Deus manda a mensagem para você, mas a mensagem não é para você como objetivo final, mas sim para aquela pessoa que disse, como é o caso aqui. A mensagem não era para o Elias, a mensagem era para o Elias transmitir. A mensagem é para nós transmitirmos, pessoal. Nós devemos repercutir tudo aquilo que nós ouvimos de Deus. Nós devemos presentear as pessoas com as mensagens de Deus. Dê fruto para Deus. Entregue uma mensagem para alguém, seja ele um incrédulo, um ímpio, um idólatra, um feiticeiro, aquele que não vem ouvir. Ou você se omite, irmão. Nós não fomos chamados para sermos omissos. Não se omite. Quando você se omite, você desagrada a Deus. E você está deixando essa pessoa perecer. Você não está avisando a pessoa. Então ela vai perecer, ela vai sucumbir. Porque aquele que tem ouvido de Deus não tem transmitido a mensagem de Deus para aqueles que mais precisam. Nós devemos ser repercutidores, transmissores de tudo aquilo que Deus tem nos falado. Transmita através da internet, transmita através do telefone, transmita através de uma conversa, sempre com sabedoria, no momento adequado e com a entonação adequada, mas transmita com jeitinho. Com o jeito que o Espírito Santo de Deus, com a sabedoria que o Espírito Santo de Deus lhe der. Veja aqui o que diz Mateus capítulo 10, versículo 26. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. O que você tem escutado de Deus ao ouvido, pregue sobre os telhados. É claro que é figurativo. Você não vai subir no telhado lá e ficar, ô vizinho, não. Mas você tem que falar de uma maneira clara, aberta, não escondido. Guarde isso, irmão. O que escutais ao ouvido, pregai-o. Pregar é levar a mensagem do Senhor sobre os telhados. Deus não nos chamou para nós nos calarmos, mas sim para que nós falemos. Falemos aqui como Elias, como João Batista. João Batista veio para falar e falar duro. Elias aqui estava levando uma mensagem dura. Não tenha medo de perder a cabeça como perdeu João Batista, irmão. Fale, cumpra o propósito de Deus, sirva a Deus, presenteando o próximo com a palavra de Deus. Hoje tem pessoas que querem agradar, irmãos. Nós temos Deus,
Pessoas que querem agradar quem cultua ídolos. Não importa que você está cultuando. Importa sim, irmão. Tem pessoas que querem agradar quem cultua espíritos. Irmão, hoje está faltando Elias. Hoje está faltando João Batista. Aquelas pessoas que falam aquilo que Deus tem falado, como hoje. Sim, o medo ou a preocupação de soar como antipático ou como uma pessoa desagradável. Ô irmão, ninguém vai cortar a sua cabeça. E se cortar, glória a Deus, como cortar de João Batista, né? É promoção instantânea. Fale com sabedoria, na entonação certa. Não vai chegar também, né, atropelando. Ô irmão, se você continuar fazendo isso, a palavra de Deus diz que você vai perecer, irmão. A palavra diz que tudo que se semeia se colhe. Se você continuar consultando Baal, Zebu, irmão, você vai ter um problema, irmão. É um problema sério, né? Não vai ser salvo. Irmão, como falou João Batista ao Herodes, que era autoridade de prendê-lo, como o prendeu. Não é lícito o que você está fazendo. Falou por Herodes. Por quê, irmãos? Ele não se omitiu. Não sejamos omissos, irmãos. Nós temos recebido muitas informações de Deus que tem abençoado nossa. Nós temos que tem pessoas que te cercam que não tem informação nenhuma a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Fale de maneira clara, com sabedoria, na entonação certa, mas fale. Voltemos lá, segundo o livro dos Reis 1:5. Diz assim: e os mensageiros voltaram para ele e lhes disse: que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Eles transmitiram aquilo que Elias transmitiu, de acordo como Deus tinha instruído Elias. Os mensageiros retornaram com a pergunta: não há Deus em Israel para você consultar demônio? Mandar consultar demônio? E com a sentença: por causa disso, vai morrer dessa enfermidade. Se há Deus em Israel, por que você manda consultar demônios? O que Deus disse para que fosse transmitido ao rei. Por causa disso, não vai sarar e vai morrer. Irmãos, muitos agem como o rei Acasias e terão o mesmo fim do rei Acasias. Dizem, até tem alguns que diz que creem em Deus, mas consulta espíritos, consulta ídolos, consulta horóscopo, consulta feiticeiros com tarô, simpatias, um monte de coisa. Essa pessoa crê em Deus, irmão? Crê em Deus? Tais pessoas demonstram com essas atitudes que não creem em nada em Deus. Porque aquele que crê em Deus, ele consulta só a Deus. Eles estão que nem Acasias. Ah não, eu creio em Deus, mas não custa nada ver isso. Então você não crê em Deus coisa nenhuma. Você vai estar colocando dúvida na cabeça, vai estar consultando demônios e vai estar desagradando a Deus. E não vai receber nada de Deus em função disso. Porque para receber de Deus tem que ter um mínimo de fé. E seus ídolos que você está consultando, seus espíritos que você está consultando, as mandingas que estão consultando, os horóscopos que estão consultando, nada podem fazer por ninguém. Não faz bem algum, só fazem o mal, os tais espíritos que são consultados. Entendam? Como o rei Acasias, há muitos que duvidam de Deus e vai fazer aqui, e ainda fala que vão fazer uma fezinha no outro lugar. Ô irmão, vai ter o mesmo fim do Acasias, não vai receber. E tem, irmão, tem muitos que falam que creem em Deus e não deixam de ver horóscopo, irmão. Como que crê em Deus desse jeito?
está crendo numa bobagem. É uma bobagem, você sabe disso. Segundo Reis 1, 7, 8 diz: e ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Acasias, ele perguntou sobre o traje, porque ele sabia quem era Elias. Ele sabia, pelo traje ele sabia que era um profeta de Deus. Sabia quem era Elias, sabia, ele era filho de Jezabel com Acabe, sabia que Elias tinha derrotado 450 feiticeiros de Baal. Ele sabia que Elias tinha provado que só o Senhor é Deus. E mesmo assim, ele não consultou Elias, mandou consultar um demônio. Entendam? Ele podia ter consultado Elias, podia ter consultado Deus através de Elias, porque ele sabia que Elias era profeta de Deus. Quantos sabem das promessas de Deus? Quantos sabem do poder de Deus? Quantos dizem que creem em Deus? Quantos conhecem homens de Deus e consultam homens que não são de Deus, que não têm a palavra do Senhor? Consultam ídolos, consultam espíritos e tudo quanto é tipo de mandinga aí que só prova a falta de fé em Deus. Fazem simpatias, veem horóscopos, bobagens, besteiras que não levam a nada. Só se iludem, são iludidos, são enganados pelo inimigo que tem a especialidade de enganar. E acabam perdendo a salvação, porque de fato não creem em Deus. Ô irmão, lamento te informar. Deixa eu falar com um pouquinho mais de sabedoria. Deixa eu mudar a entonação. Lamento te informar. Mas se você consulta alguma coisinha dessa, irmão, infelizmente você ainda não crê em Deus. Examine-se a si mesmo e chegue à conclusão que você não, se eu cresce em Deus, eu não ia procurar essas bobagens. Então, irmãos, examine-se. Fala: poxa, já achei um problema que eu tinha aqui. É por isso que eu não tinha resposta de Deus. Porque faltava fé. Eu consultava coisas que aborrecem a Deus. Eu estava desconfiando da palavra de Deus e consultando bobagens. Entende, irmãos? Quem faz isso nunca creu em Deus, só se enganou. Não se engane, não deixe o inimigo se enganar. Crer em Deus é fechar 100% com Deus, irmãos. Dá um pulinho lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Pode ser dura essa mensagem, mas é um alerta para abençoar a sua vida, irmão. Marcos, capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. A fé deve estar só em Deus, em mais nada. A palavra de Deus nos ensina a usar todos os recursos, mas não nos ensina a crer nos recursos. Nós temos que crer em Deus. Senão a fé não é verdadeira, não é a fé, porque o que agrada a Deus é todo o seu coração, é todo o seu entendimento, é toda a sua fé. Ele quer que você creia na sua palavra com todo o coração. Com Deus, ou se crê 100%, ou nada, ou não se crê. É sim ou não com Deus, sim ou não. É quente ou frio. Faça como Elias, irmão. Informe isso aos incrédulos, mal informados ou desinformados. Informe ao rei Acasias, que te cerca, que anda consultando coisas que não levam a lugar nenhum, bobagens, besteiras, ilusões criadas pelo inimigo. E não se omita, não tenha medo de perder a cabeça. Não queira agradar, se você agradar um idólatra,
você está cooperando para que ele pereça. Não queira agradar um idólatra, não queira agradar um feiticeiro. Irmãos, fazer o melhor por um idólatra, por um feiticeiro, é levar a mensagem de Deus para ele, para que ele se converta. Entendo, irmãos? Não é fingindo que está tudo bem. Não é, irmãos. Hoje está faltando Elias. Hoje está faltando João Batista, aquele que fala: ó, irmão, para com essa prática, porque Deus se aborrece com ela. Isso é pecado, tá? Isso é falta de fé em Deus. Tem que avisar. E não falar: não importa o que você está fazendo, venha, não importa se você cultua ídolos, não importa se você cultua espíritos, venha para receber a sua bênção. Para com isso, irmão. Que engano é esse? Importa sim. Venha receber sua bênção e venha transformar o seu entendimento. Esse é o convite que deve ser feito. Venha receber o cumprimento das promessas de Deus. E uma promessa de Deus é te aperfeiçoar, né? Venha ser transformado por Deus. Esse é o convite. Transformar os seus conceitos, seus valores, suas práticas. Pergunte: você não diz que crê em Deus? Então por que está consultando essas coisas? Quem crê em Deus não consulta essas coisas. Como disse o profeta: não há Deus em Israel. Então por que está consultando Baal-zebu? Não há Deus na sua vida, irmão? Não há Deus na sua vida, irmã? Então por que está consultando essas coisas aí? É porque não crê no Senhor. Para com isso, examine-se e informe. Por causa disso é que você não recebe bênção de Deus. Você está desagradando a Deus. É a mesma coisa da pessoa falando: eu confio no fulano, e na hora que precisa, não, eu confio tanto no doutor Zezinho. O doutor Zezinho é uma... E na hora que tem uma dorzinha qualquer, vai lá no doutor Luizinho, em vez de ir no doutor Zezinho. Então, irmão, diz que crê em Deus, mas na hora apela para outras coisas, irmão. Não crê coisa nenhuma, não vai receber de Deus. E as outras coisas não têm poder algum para mudar e fazer nada. Só vai continuar iludindo e enganando. E nós devemos agir como testemunhas do Senhor, não só das bênçãos, mas da palavra que Deus tem nos dado, né? Palavra de alerta, de exortação. Transmita, irmão, transmita as mensagens, porque eu tenho certeza, né, vamos dizer assim, não tenho 100% de certeza, mas eu sei que essa mensagem para o povo que é ministrado nessa igreja aqui, com raras exceções, não é, o objetivo final não é você, mas talvez alguém que te cerque da sua convivência. Agora, examine-se a si mesmo. Se tiver alguma coisinha que você está fazendo aí, também é para você, além de pessoas que te cercam. Não há Deus na sua vida, irmão? Então clame só a Ele, consulte só a Ele. E eu vou te dizer, você vai receber, porque isso demonstra fé. E o nosso Deus é o único que tem poder para fazer aquilo que é impossível aos homens. Não há Deus na sua vida, irmão? Então vamos clamar a esse Deus. Amém?